Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e suas famílias, hoje e sempre. Meu nome é Gisele Deulano e hoje estou muito feliz em compartilhar com vocês a palavra de Deus. Tenho certeza que hoje será um dia muito especial. Vamos juntos então aqui nesta jornada de fé e aprendizado. Você está passando por um momento de escuridão na sua vida. Sabe quando parece que não há saída? Como se estivesse no fundo do poço e não tivesse para onde fugir. Nesses momentos, só podemos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. O problema, irmãos, é que muitas vezes olhamos para Deus, buscamos a Ele em oração, seguimos firme os seus caminhos, mas nosso coração fica cheio de dúvidas e desapontamentos, porque gostaríamos que as coisas acontecessem de outra maneira. Hoje eu vou mostrar para vocês os tesouros que Deus tem para nós, mesmo nesses momentos de escuridão, dúvida, medo e incertezas. Vou mostrar que Deus tem um caminho. Talvez você não esteja enxergando, mas os planos de Deus para a sua vida são infinitamente melhores e maiores do que os seus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são muito mais elevados que os nossos. Assim como as nuvens estão acima da terra, Deus conhece o futuro que não podemos ver e sabe como trabalhar em nosso coração para nos dar o melhor. Jesus disse que se nós que somos pai e somos maus, sabemos de tudo, fazemos de tudo para dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais ao Pai Celestial. O amor de Deus é profundo e algo que agrada a Ele é reconhecermos sua bondade e fidelidade. Amém? Muitas vezes o inimigo sussurra mentira em nossa mente, dizendo que Deus nos abandonou, que não vai nos perdoar ou que em algum momento nos deixará de lado. O diabo quer que duvidemos da bondade de Deus. No Antigo Testamento, algo que tocava profundamente o coração de Deus e ainda toca, é quando o povo de Israel dizia: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Existem muitos salmos com essa mesma frase. Deus está cuidando de nós. Faz toda a diferença, né? Quando nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Eu vou ler um versículo maravilhoso e explicar o que Deus colocou aqui no meu coração. Eu peço, né, desde já, que você deixe aí o seu joinha, inscreva aqui no meu canal, que ele é novinho, está iniciando agora, e ative o sininho, né, para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Vamos caminhar juntinho aqui, né, para a gente compartilhar as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu quero ler aqui então Isaías capítulo 45 e versículo 3, que diz assim: veja o que Deus diz ao seu povo. Eu lhes darei os tesouros das trevas, as riquezas escondidas em lugares secretos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que os chama pelo nome. Amém? Irmãos, aqui Deus está dizendo
que vai nos dar os tesouros das trevas. Ele está dizendo que vai nos dar os tesouros da escuridão. Muitas vezes achamos que Deus só trabalha na luz e que as trevas são totalmente domínio de Satanás, do inimigo, não é mesmo? Mas, irmãos, vocês já pararam para pensar que Deus pode usar a escuridão ao nosso favor? Deus pode usar as trevas, aquilo que para nós parece terrível, algo ruim. Ele pode transformar em benefício para nós. E é isso que Deus está dizendo. Eu vou dar a vocês tesouros no meio da escuridão. Irmãos, muitas vezes os momentos obscuros das nossas vidas, os momentos mais difíceis, trazem os maiores tesouros que nem imaginamos. O problema é que muitas vezes não enxergamos por essa perspectiva. Não entendemos que Deus pode usar as trevas ao nosso favor, entendeu? Então, a escuridão pode representar um momento de solidão que você está passando. Talvez você foi abandonado pelo namorado, noivo, ou até mesmo perdeu o casamento, se divorciou. Esse momento de profunda tristeza é quando Deus quer falar com você. Talvez seja um período de dúvida. Você não sabe se realmente está no caminho certo, se está agradando a Deus ou não. Sabe essas dúvidas que castigam nosso coração? Irmãos, por muitos anos, confesso a vocês aqui, eu tinha medo de achar que a qualquer momento Deus iria me abandonar, porque eu não conseguia vencer alguns pecados. Irmãos, a conversão, quando você entrega sua vida a Jesus, naquele momento você dá meia volta e começa a andar nos caminhos do Senhor, e é maravilhoso, tá? Não existe um processo, mas existe aqui um processo de santificação. E nesse processo, se você não souber como Deus trabalha, como Ele continua te amando, apesar das falhas, das fraquezas, o inimigo ele pode aproveitar disso. Eu não acreditava que Jesus iria me perdoar e continuar me perdoando, porque achava inaceitável. Só que, irmãos, a Bíblia, em João 1:9, diz assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Então, irmãos, nós precisamos aprender a tomar posse, a crer realmente no perdão de Deus por nós. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa luta. Isso não quer dizer que devemos nos acomodar, achar que Deus me ama do jeito que sou, que eu não preciso mudar. Não é isso, irmãos. Quanto mais você der brechas ao pecado, mais o inimigo ganhará espaço, mais você cairá em tentação. O diabo tentará te esfriar, te afastar do Senhor. Então não brinque com coisas sérias, com coisas espirituais, tá bom? Mas no mesmo tempo que eu tinha dificuldade de entender a graça de Deus, a graça de Deus, irmãos, é um favor imerecido que jamais conseguiremos retribuir a Ele. Então, simplesmente temos que aceitar a graça no nosso coração
Foi então que percebi que mesmo errando muito, mesmo falhando, Deus não pesou a mão sobre mim, não me castigou, não me abandonou. Esse amor de Deus, ele transformou meu coração. E hoje eu estou aqui para dizer que é possível viver em santidade nessa terra. É possível caminhar na luz com Jesus, apesar das circunstâncias ao seu redor, entendeu? E tudo isso acontecerá quando você entender o amor de Deus por você. A Bíblia diz que é bondade do Senhor, que é a bondade dele que nos leva ao arrependimento, não a condenação, o medo ou a acusação, mas sim a bondade do Senhor. Glória a Deus. Você está entendendo essa mensagem? Eu fico até emocionada quando eu penso, na imensidão do amor de Deus para conosco. Eu vou mostrar agora a história de uma pessoa da Bíblia que na verdade foi primo de Jesus, João Batista. João Batista, ele passou por um momento de escuridão em sua vida, um momento de dúvida, de medo. Eu vou mostrar o que Jesus ensinou a ele no pior momento da sua vida. Vou ler aqui para vocês em Mateus, capítulo 11 e versículo 2, de 2 a 6. Preste muita atenção aqui, no que aconteceu. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Jesus estava fazendo. Por isso ele enviou seus discípulos para perguntarem a Cristo: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Em outra versão da Bíblia está escrito que não se sentem escandalizados por minha causa. Deixe-me explicar essa situação. João Batista era o primo de Jesus. Ele veio para anunciar que Jesus é o Messias, o enviado de Deus para a nossa salvação. Quando João Batista viu Jesus, a primeira coisa que ele disse foi: olhem aquele, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus veio para morrer como cordeiro, como um carneirinho. Na cruz ele morreu calado, não se ofendeu, porque carregou os nossos pecados. Então João disse: aquele é o Messias, eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Ele é o Filho de Deus que foi enviado para nós. Ele tinha muita certeza e convicção. Mas a Bíblia diz que de repente João Batista foi preso. Ele estava na escuridão da prisão, porque ele defendia a palavra de Deus. E dizia a todos: arrependam-se. Quando via alguém pecando, falhando ou desobedecendo a Deus, ele trazia uma mensagem dura. Por causa disso, foi preso. E sabe o que aconteceu na prisão? Ele começou a ter dúvidas, começou a questionar. Será que realmente esse homem que eu disse ser o Messias, o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus? Isso porque ele tinha grandes expectativas de quem seria o Messias. E de repente, Jesus, ele era o mais simples de todos. Jesus, ele era tão simples que quando Judas foi prendê-lo, junto com os soldados romanos,
teve que dizer aos soldados: aquele que eu beijar no rosto é o Messias, o Filho de Deus. Vocês podem prendê-lo. Jesus se misturava com os discípulos. Era uma pessoa completamente normal aos olhos dos homens. Então, João Batista ficou com dúvidas. O que era normal, até porque Jesus não foi tirá-lo da prisão. Olha isso, irmãos. Jesus não foi defender João Batista. Então João Batista pediu aos discípulos que fosse até Jesus e perguntasse se realmente era o enviado de Deus ou se deveria esperar outro. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus disse assim: contem a João Batista tudo o que tenho feito. Os aleijados estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo. Mas Jesus terminou dizendo algo mais profundo. Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Irmãos, isso é muito profundo. Sabe o que acontece? Muitas vezes as coisas não acontecem do nosso jeito, ou Deus trabalha de outra maneira totalmente diferente da nossa, e acabamos nos sentindo ofendidos, escandalizados, aborrecidos, frustrados. Pensamos: Deus não está comigo, ou eu esperava que Deus não agisse dessa maneira. Impressionante a quantidade de pessoas, até mesmo dentro das igrejas, que estão frustradas. Pessoas que pensam: se Deus tivesse curado meu filho, tudo bem, mas meu filho partiu. Ou, se Deus tivesse mantido o meu casamento. Irmãos, Deus não é responsável por tudo. Sabemos que estamos em uma terra cheia de problemas e pecados. E há coisas que são inevitáveis. O próprio Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então a única certeza que você deve ter é que Jesus já venceu. Ele venceu tudo e sabe o que está fazendo. Quando Jesus disse: felizes são aqueles que não se escandalizam pela maneira que eu ajo com o meu trabalho, ele estava dando um recado para João Batista: João, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Não te tirei da prisão porque é hora de você glorificar a Deus com a sua morte. Irmãos, isso é muito difícil para nós entendermos. Mas Deus tem seus caminhos mesmo na escuridão. Lembra do que eu falei? Deus tem tesouros nas trevas. Tesouros para nós que muitas vezes achamos que não há nada de bom a ser tirado de uma situação. Mas ainda assim, Deus tem algo maravilhoso para nós. Vou ler aqui mais um versículo em Salmo 139 e 12, que diz assim: eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão eu posso esconder de ti, Senhor. Para ti a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e a luz para ti são a mesma coisa. Amém? Então, irmãos, nesse caso de João Batista, qual foi a escuridão dele? Foi a dúvida, o medo. Será que realmente ele é o Messias? Talvez na sua vida, essa escuridão, esse momento difícil,
que você está passando sirva para algumas coisas, como para que você tenha um entendimento maior de quem é Jesus. Quando os discípulos estavam no barco, a Bíblia conta que veio uma forte tempestade e Jesus estava o quê? Dormindo. Olha a maneira de Jesus agir, né? Ele estava dormindo diante dessa situação. Naquela hora os discípulos ficaram com medo, desesperados, ou seja, estavam em um momento de trevas, de escuridão. Mas a Bíblia diz que Jesus acalmou a tempestade, estendeu as mãos e o mar e os ventos se acalmaram. Então os discípulos pensaram: nossa, quem é esse que está conosco? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Ou seja, eles ainda não tinham um entendimento completo de quem era Jesus. E eles tiveram que passar por aquela situação de escuridão, de trevas, para eles entenderem que Jesus estava com eles o tempo todo. Esse momento de escuridão pode revelar em você uma força que talvez você achasse que não tinha. Pode revelar uma fé inabalável. E assim como Deus fortaleceu a fé de João Batista na prisão, trazendo-lhe paz e fortalecimento, Ele também está agindo na sua vida. Amém? Então, da próxima vez que você se sentir na escuridão, lembre-se disso. Existem tesouros nesta fase difícil que você está passando. Glória